Seja bem-vindo a mais essa aula, onde nós vamos estudar as válvulas direcionais. Então, até agora a gente viu as válvulas nos nossos circuitos apenas de maneira simbólica. E a partir dessa aula nós vamos começar a estudar cada tipo de válvula, conhecendo o interior de cada uma e entendendo o funcionamento e como elas proporcionam o resultado que a gente espera. Certo? Então, o primeiro grupo são as válvulas direcionais. Elas controlam a direção do fluxo de vazão. O primeiro tipo que a gente vai ver é a válvula de retenção. Ela é uma válvula direcional de uma só via. Apesar de se chamar válvula de retenção, ela é uma válvula direcional, já que ela permite a passagem do fluxo em um sentido e bloqueia no outro. Portanto, ela está controlando a direção do fluido. Aqui a gente tem uma figura mostrando esquematicamente o funcionamento delas. Vai aparecer uma figura melhor aí. Aqui a gente tem os componentes da válvula. Eu tenho a carcaça, o obturador e a mola. Então, quando eu quero bloquear, quando eu estou no sentido de bloqueio da válvula, eu estou injetando fluido nesse sentido, por exemplo, a pressão do fluido vai afetar essa área aqui do obturador, fazendo pressão no mesmo e forçando ele contra a sede da válvula. Portanto, eu estou bloqueando a passagem do fluido. Nada vai passar por aqui. Ao contrário, quando eu tenho fluxo no outro sentido, a pressão atinge essa área do obturador, comprime a mola e permite a passagem do fluido através do obturador. Então, nesse sentido, a válvula está on, ela está no sentido que permite o fluxo, e nesse outro sentido, no sentido contrário, ela vai bloquear o fluxo. Uma observação importante: esse tipo de válvula pode ser utilizado também como controle de pressão, além do controle de direção, que foi esse aqui que eu acabei de explicar. A classificação das válvulas anti-retorno, válvulas de retenção. Então está aqui a válvula de anti-retorno, ela se divide no tipo simples e no tipo pilotado. O tipo simples ainda se subdivide no tipo em linha, em ângulo e com retorno, restrição no retorno. E aqui a gente tem o símbolo de cada uma delas. A gente viu bastante essa aqui nos nossos circuitos. E aqui a gente tem a versão com piloto, onde eu faço a abertura da válvula através de uma pressão piloto. A gente vai ver exemplos com essa aplicação aqui para entender melhor. Esse tipo que eu acabei de mostrar é um tipo simples em linha, certo? Então vamos ver aqui as características do tipo em linha. Ela é rosqueada diretamente na tubulação. Ela abre com baixas pressões, não precisa de muita coisa para comprimir essa mola aqui. Não tem ajuste, nós não temos nenhum tipo de parafuso, nada que me permita ajustar a pressão de abertura da válvula, então é sem ajuste. E ela admite pressões de até 3.000 PSI. Então essa pressão aqui que é elevada, que é a pressão quando a válvula está bloqueada, ela pode ter até 3.000 PSI de intensidade. Não são aplicáveis para fluxos de retorno de grande velocidade. Então, imagine que eu tenho uma grande velocidade aqui e eu bloqueio a válvula. Elas não podem ter esse tipo de aplicação, é isso que está dizendo ali. Certo? Eu vou ter um golpe de ariete aqui na válvula. Agora nós temos aqui a válvula em ângulo. Aqui tem um desenho esquemático dessa válvula. Ela tem uma maior robustez do que a válvula anterior. Ela pode ser montada na tubulação ou em placas, a anterior era só na tubulação, e ela tem uma alta gama de pressões de abertura, algo que não acontecia lá no nosso. A gente tinha apenas uma pressão específica baixa para abrir a válvula. Então vamos entender o esquema da válvula aqui. Eu tenho aqui a entrada do fluido, e quando a entrada se der por nesse sentido aqui eu tenho o obturador. A pressão vai forçar o obturador contra a sede da válvula e eu não tenho fluxo nesse sentido. Ao contrário, quando o fluxo está nesse sentido, a pressão empurra o obturador para cima, comprimindo essa mola e permite a passagem do fluido para o sistema. Tá certo? A válvula com retorno restringido ela é uma variante desse tipo de válvula. A diferença é que ela vai ter um pequeno orifício aqui no obturador, e quando eu tiver essa condição da válvula fechada, eu ainda vou permitir uma pequena
vazão, tá certo? Então é uma variante da válvula simples, possui uma pequena passagem e ela é pouco utilizada em sistemas hidráulicos. Eu particularmente nunca utilizei essa válvula. Aplicações. Nós temos a aplicação de desvio de fluxo e temos a aplicação de isolar componentes ou parte do circuito. Essa aplicação de desvio de fluxo a gente já utilizou nos nossos exemplos, né? Então aqui eu tenho a nossa bomba, a válvula de alívio, a válvula direcional com duplo solenoide, o cilindro e uma válvula reguladora de fluxo. E aqui eu tenho a válvula de retenção. Então o que acontece nesse caso aqui? A vazão que está saindo do cilindro, ela vai chegar nesse ponto aqui, ela vai ter duas possibilidades: passar pela restrição ou encontrar a válvula aberta. Tá certo? Nesse sentido aqui eu empurro o obturador para fora. Temos uma baixa pressão para fazer isso, como já foi dito. Então é mais fácil para o óleo abrir a válvula de retenção do que passar pela restrição da válvula de fluxo. Portanto, eu estou desviando o fluxo de um determinado componente. Então eu não tenho regulagem de fluxo quando o óleo está abandonando essa câmara do cilindro. Vai passar por aqui. Ao contrário, quando o óleo está vindo nessa outra direção, essa válvula de retenção vai estar fechada e obrigatoriamente ele vai passar pela regulagem de fluxo. Já vimos esse exemplo aí várias vezes nos nossos exercícios, né? Aqui nós temos um outro exemplo quando eu quero isolar componentes. Então eu tenho a válvula de retenção aqui, ela permite a passagem do óleo vindo da bomba, e aqui eu tenho um elemento que é o acumulador. Nós vamos ver esse elemento em detalhes mais para frente, né? Então, o fato aqui é o seguinte, que na hora que o acumulador for entrar em ação, a pressão vinda do acumulador não chega até a bomba, porque ele vai fechar a válvula de retenção e não vai atingir a bomba, vai apenas para o sistema aqui, tá certo? Então essa é a função dessa válvula de retenção nesse caso aqui. Então está aqui a nossa válvula de retenção pilotada. A gente tem o corpo da válvula, o obturador com uma mola, um cilindro com uma mola, a entrada, a saída e aqui por onde eu entro com a pressão piloto. Então vamos analisar a válvula, o funcionamento da válvula em ambos os sentidos, né? Então vamos supor que o nosso óleo está entrando por aqui. Quando o óleo entra por aqui, ele exerce pressão no obturador, comprimindo a mola e permitindo a passagem do óleo. Ao contrário, se eu for movimentar o fluido no outro sentido, o fluido vai exercer pressão nessa área do obturador, empurrando ele contra a sede da válvula e bloqueando a passagem do fluido. A passagem fica bloqueada até que eu entre com uma pressão piloto que vai empurrar essa haste e essa haste vai empurrar o obturador, permitindo a passagem do fluido. Tá certo? Aqui está o símbolo, né? A gente já viu. E aqui a gente tem uma aplicação desse tipo de válvula. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um cilindro que vai elevar uma carga e ele tem que manter essa carga elevada durante um determinado período lá. E o cilindro não pode se movimentar. A solução é colocar uma válvula de retenção no retorno do cilindro. Porém, se eu usar a válvula comum, quando eu quiser descer o cilindro, eu vou injetar a vazão aqui com pressão, porém o cilindro não se mexe, porque o óleo que está contido no retorno, na área da coroa, né, ele não consegue passar pela válvula de retenção. Então isso aqui não funciona. Porém, se eu colocar a válvula de retenção pilotada, essa mesma pressão que está atuando sobre o êmbolo vai atuar no piloto, né, vai atuar aqui e vai abrir a válvula, permitindo a saída do óleo que está contido aqui do lado da coroa. Tá certo? Eis uma aplicação desse tipo de válvula aí. Agora vamos ver as nossas válvulas direcionais. Até então a gente estudou essas válvulas de maneira simbólica nos circuitos. Porém, a partir de agora a gente vai entender como essas válvulas funcionam internamente. O que a gente tem dentro da válvula que faz com que ela funcione de acordo com a simbologia
nós estamos vendo lá no FluidSim. Certo? Então, são válvulas que dirigem a vazão de um pórtico a outro. Elas podem ser de carretel, que é essa que nós vamos estudar aqui, ou podem ser rotativas, de 2, 3 ou 4 vias. A gente já viu o que era isso, 2, 3 ou 4 vias, número de posições, etc., lá na nossa aula de simbologia. Então, eu não vou repetir isso aqui. Tá certo? Então, está aqui o nosso carretel. Esse carretel ele é composto por uma haste e ele possui algumas protuberâncias. Né? Através do movimento do carretel, essas protuberâncias vão se movimentar juntamente com o carretel, obviamente, e nós vamos ter o fechamento ou a abertura de passagens. Aqui nesse caso nós temos o lado P da válvula comunicando com A, seria essa posição aqui, né? P com A, e o lado B, o pórtico B, está sendo comunicado com o tanque. É essa figura que a gente tem aqui. Agora nós vamos ver aí individualmente cada tipo. Aqui nós temos o tipo mais simples, que são as válvulas de 2 vias. Então está aqui a nossa haste, né, o nosso carretel, que novamente pode ser acionado por um solenoide, por um piloto, ou por qualquer outro meio mecânico. E eu tenho a válvula na condição aberta e na condição fechada. Então quando a válvula está aberta, as protuberâncias estão nessa posição e eu tenho essa passagem de P para A aberta. No momento em que eu aciono o carretel, movimentando ele para o lado de lá, a protuberância vai fechar essa passagem e eu não vou mais comunicar o P com o A. E aqui nós temos um exemplo no circuito desse tipo de válvula. Então nós temos aqui o nosso conjunto de acionamento com a bomba e o motor, a nossa válvula de segurança. Nós estamos mandando pressão e a válvula está nessa posição fechada. No momento em que eu acionar a válvula, seja lá por que meio que for o acionamento, eu vou movimentar essa setinha, que significa movimentar o carretel dessa posição para essa. E aí eu comunico o P com A. Certo? Aqui nós temos a nossa válvula de 4 vias. Temos as duas posições para ela, né? Respectivamente essa e essa. Então veja, nessa primeira figura eu estou comunicando o P com A e o B com o tanque. T com A e o B com o tanque. Eis então que eu aciono, por exemplo, um solenoide que está desse lado aqui. Ao fazer isso, essas duas protuberâncias vão se deslocar para uma outra posição, que é essa que está desenhada aqui. Nesse momento, eu fechei a passagem de B com o tanque e abri a passagem de P com B, ao mesmo tempo que eu abri A com o tanque. Quando eu acionar o solenoide desse lado, eu vou deslocar novamente o carretel e vou retornar a essa posição. Certo? Aqui nós temos um esqueminha do circuito de utilização dessa válvula que a gente já cansou de ver por aí, né? Então, são válvulas utilizadas com cilindros de duplo efeito e motores reversíveis. E aqui nós temos a válvula de 3 vias, né? Então, está aqui as vias P, T e A. Eu tenho as duas posições da válvula. Aqui eu estou comunicando P com A e o T está fechado. E aqui eu comunico A com o tanque e fecho o P. Elas são utilizadas com cilindros de simples efeito, com retorno por mola. Então está aqui o cilindro com retorno por mola e a nossa válvula conforme está representada aqui. Aqui eu tenho a comunicação de P com A, que é exatamente essa posição. E na hora que eu acionar o solenoide ou a alavanca desse lado, eu vou movimentar o carretel e, portanto, as protuberâncias, fechando o P e abrindo A com o tanque, que é essa outra posição aqui. Ao acionar o outro lado, eu volto para essa condição aqui. Certo? Então, agora nós vamos ver os tipos de centro das válvulas direcionais. Eles podem ser do tipo aberto, fechado, tandem, ponto flutuante e regenerativo. Nós vamos ver todos os tipos ao longo aí da aula, né? O primeiro que a gente vai ver é o centro aberto. Aqui tem o símbolo, vai aparecer uma figura aí.
Então perceba que na posição central da válvula, nós temos todos os pórticos conectados internamente. P, T e AB estão todos conectados aqui internamente. A gente tem aqui um exemplo de aplicação. Nós vamos analisar primeiro a parte que está em preto e depois nós vamos ver o que acontece quando nós conectamos ao circuito a parte vermelha. Então está aqui a nossa válvula. Imagine então que eu acione esse solenoide e essa posição vem parar aqui. Eu vou avançar o cilindro com a carga e quando eu desacionar o solenoide, as molas vão centrar a válvula, trazendo ao centro a nossa posição aberta, de centro aberto. O que vai acontecer então? O óleo procura sempre o caminho de menor resistência. Então a bomba vai mandar o óleo e o óleo não vai mais para o atuador, ele vai circular para o tanque, porque o tanque tem menor resistência do que a carga. Da mesma maneira, o óleo que está nessa câmara não vai ser mais capaz de empurrar a carga e vai ter um caminho, vai encontrar um caminho de menor resistência, levando ao tanque. Então, a primeira característica que a gente encontra de aplicação desse tipo de válvula é que o cilindro não é capaz de manter a carga quando a válvula encontra-se na posição central. Na medida que eu acrescento um outro atuador, nós vamos ter o mesmo problema. O óleo vai procurar o caminho de menor resistência. Então vamos supor que eu acione esse solenoide para movimentar o cilindro. Nada vai acontecer porque o óleo, ao invés de ir até o atuador onde eu tenho uma carga, ele vai procurar o tanque, que é o caminho de menor resistência. Então, segunda característica, esse tipo de válvula funciona apenas em circuitos com um atuador. Aqui nós temos listadas as características. Todos os pórticos estão conectados, utilizados em circuitos com um atuador, não mantém a carga e preserva o óleo e o sistema. Não temos aquecimento do óleo e nem desgaste da bomba, já que a bomba está operando com pressão zero, né? O óleo está indo para o tanque, na posição central, portanto, não há pressão na bomba, ela está apenas circulando o óleo. Não tem desgaste e não tem aquecimento do óleo, certo? Agora vamos ver o centro fechado. Vai aparecer aí também uma figura. E aqui nós temos o símbolo do centro fechado. Então perceba que na posição central da válvula todos os pórticos estão bloqueados. E aqui a gente tem um exemplo de aplicação desse tipo de válvula num circuito. Então veja, válvula na posição central, pórticos bloqueados. Na medida em que eu aciono esse solenoide, eu vou avançar o cilindro vai avançar, e quando eu centrar a válvula, desligar o solenoide, a mola vai centrar a válvula, vou voltar a essa posição, como isso está bloqueado, o cilindro não vai se mexer. Portanto, a característica dessa válvula, a primeira característica é manter a posição do cilindro. Além disso, se eu estiver operando mais de um atuador, ainda que essa válvula esteja na posição central, quando eu acionar esse solenoide, devido a esse bloqueio, o óleo vai procurar o caminho de menor resistência, que nesse caso é acionar a carga, já que isso aqui está bloqueado. Então, acionei o solenoide, isso aqui comutou, criei um caminho para o óleo através do atuador. Tá certo? E o que vai acontecer quando as duas estiverem na posição bloqueada é que a pressão da bomba, né, o óleo vai ser desviado para a válvula de alívio. Né? A pressão vai subir, a válvula vai abrir e o óleo vai para o tanque. O que acontece aqui? A bomba está sempre operando com pressão, porque mesmo que as válvulas estejam em suas posições centrais, existe uma pressão para abrir a mola, que é uma pressão que está ajustada, né? Está faltando aqui nossa mola com ajuste. Então, está sempre operando com pressão. Consequentemente, eu vou ter o aquecimento do óleo e a bomba está sempre operando com pressão, portanto, eu vou aumentar a condição de desgaste da bomba. Né? Um outro detalhe importante é que ela vai apresentar um vazamento interno. Nós vimos lá, acabamos de ver, que existe um carretel internamente na válvula, que ele se desloca, e para que haja esse deslocamento é necessário que exista uma folga entre o carretel
e a carcaça da válvula. E vai ser através dessa folga que, quando eu tiver a válvula centrada, ainda que esteja bloqueado, existe uma pequena folga entre o carretel e a carcaça da válvula. Devido a essa pequena folga, ao longo do tempo, ao longo de um longo período, o cilindro pode se movimentar. Ele vai começar a se movimentar e a gente vai ver aí no futuro como corrigir esse tipo de problema. Certo? Então, características. Todos os pórticos estão bloqueados, mantém a carga, permite o funcionamento de vários atuadores e a vazão sai pela válvula de segurança quando todas estão na posição central. E nós temos fugas através da válvula. O próximo tipo é o centro tandem. Aqui a gente tem um símbolo e vai aparecer uma figura aí. Certo? Então, existe uma comunicação entre P e T. E A e B estão bloqueados. Portanto, ele vai permitir manter a carga e os atuadores também podem funcionar independentemente. Agora, você vai ver aí na figura, vai aparecer aí na figura, essa comunicação entre P e T, ela é feita através de pequenos furos que a gente tem no carretel. Ou seja, para que o óleo circule de P para T, devido às dimensões de furo que são pequenas, né, nós vamos ter uma elevada perda de carga para que essa comunicação ocorra. Isso é uma desvantagem desse tipo de válvula. Tá certo? Agora o centro flutuante. Está aqui o símbolo. Nós temos A, B e T comunicados e o P está bloqueado. Os atuadores podem trabalhar individualmente ou simultaneamente. Não mantém a carga, porque os pórticos A e B estão conectados ao tanque. Então, o óleo que está contido no cilindro, ele vai procurar o caminho de menor resistência assim que eu desatuar o solenoide da válvula. Tá certo? Porém, nós temos um meio de manter a carga. O meio que nós vamos utilizar é a nossa válvula de retenção pilotada que nós acabamos de estudar. Então veja, aciono o solenoide da válvula e mando óleo para o avanço do cilindro. Então o óleo vai encontrar essa válvula aqui, vai abrir a válvula e vai avançar o cilindro. A partir do momento que eu desligo o solenoide e centro a válvula, o óleo que está contido aqui vai encontrar a válvula de retenção fechada e vai manter o cilindro na posição. Quando eu quiser recuar o cilindro, eu vou acionar esse outro solenoide, vou mandar a pressão para o pórtico B. Essa pressão que está indo para recuar o cilindro também vai abrir a válvula e vai permitir que o óleo vá ao tanque. Tá certo? E finalmente nós temos aqui o centro regenerativo. O centro regenerativo, eu tenho P, A e B conectados e o tanque bloqueado. Perceba que é uma variação, né, desse aqui, né? Aqui o P estava bloqueado e no regenerativo quem está bloqueado é o T. Então é algo bem semelhante aí. E aqui a gente tem um circuito mostrando a aplicação dessa válvula. Então veja, com a válvula na posição central, a vazão da bomba está sendo enviada ao atuador e a vazão que chega no atuador é a vazão da bomba mais a vazão que está saindo do retorno aqui. Né? A vazão vem por aqui e vai ao cilindro junto com a vazão da bomba. Então a vazão de entrada do cilindro é a vazão da bomba mais a vazão de saída ali do cilindro. Tá certo? E alguém pode perguntar, mas por que o cilindro mexe naquela direção e não ao contrário? Vamos lembrar que nós temos uma diferença de área aqui. Então, a pressão da bomba, nesse lado aqui, ela vai causar uma força maior do que ela causa desse lado aqui. Esse desequilíbrio de forças vai fazer com que o cilindro se movimente naquela direção e expulse o óleo que está contido aqui na câmara da coroa. Certo? Agora vamos ver as válvulas direcionais rotativas. Né? As válvulas que nós vimos até agora eram válvulas de spool, de carretel. E essa daqui, no lugar do carretel, nós temos um pequeno rotorzinho. É esse rotorzinho que vai fazer a comunicação entre os pórticos de entrada e saída. A hora bloqueando um, liberando o outro. Né? Então consiste de um rotor com estreitas tolerâncias de ajuste montado no interior da válvula. Acionadas manualmente ou mecanicamente,
são muito utilizadas como válvula piloto. A gente já vai ver aqui o que é a válvula piloto. Aplicações de baixa potência e baixa vazão. Tá certo? É uma válvula bem simplesinha aí. Agora vamos estudar as válvulas direcionais pilotadas. Vamos entender o funcionamento da válvula olhando aqui para essa figura, né? Então até agora a gente tem visto nossas válvulas direcionais utilizadas para acionar atuadores, seja ele linear ou um motor. Vamos usar o exemplo linear que é mais fácil de entender, né? Então a nossa válvula direcional ora envia óleo para o avanço do cilindro e ora envia óleo para o retorno do cilindro. A válvula pilotada nada mais é do que mentalmente você substituir a haste do cilindro por um carretel. Então, ora eu vou injetar óleo de um lado do carretel, ora do outro lado do carretel, fazendo o movimento do carretel e comunicando os pórticos. Tá certo? E quem é que vai fazer essa alimentação ora de um lado do carretel, ora de outro lado do carretel? Uma outra válvula direcional. Tá certo? E qual é o motivo para se fazer a coisa desse jeito? Nós temos sistemas que possuem altas potências e altas vazões. E se eu fosse acionar o cilindro diretamente, o atuador diretamente por uma válvula solenoide, por exemplo, o solenoide teria grandes dimensões e ele seria economicamente inviável de ser feito. E nem pensar de se acionar isso manualmente, por exemplo, também. A solução encontrada, então, é fazer a movimentação do carretel por meio da pressão hidráulica. E quem vai direcionar a pressão ora para um lado do carretel ora para o outro lado é uma outra válvula direcional, e isso é tudo feito no mesmo corpo. Então nós temos duas válvulas, na verdade, em uma só. Tá certo? Então aqui nós temos a figura do funcionamento. Perceba que nós temos a alimentação de pressão e o tanque, e o nosso A e B, que será o óleo, né, os pórticos que enviam óleo ou recebem óleo do atuador. Esse é o elemento final. E ele recebe pressão de uma válvula solenoide aqui. Outra observação importante é o centro da válvula solenoide. Nós temos aqui o tanque e os pórticos A e B da válvula solenoide comunicados internamente. A gente viu lá, acabamos de ver, que esse tipo de centro ele não mantém a carga quando a válvula está no centro. É por isso que ele é utilizado aqui, né? Então eu vou acionar o solenoide, vou deslocar esse carretel e no momento em que essa válvula é centrada, essa outra válvula também será centrada por meio das molas, já que ela não segura a carga, né? Essa aqui não segura a carga. Então é esse o motivo que se utiliza esse tipo de centro aí. Vamos entender o funcionamento da válvula analisando então a figura, né? Eu vou chamar esse solenoide aqui de solenoide S1. Quando eu acionar S1, esse carretel vai se deslocar e eu vou mandar óleo nessa direção e vou acionar esse lado da válvula pilotada. Acionando esse lado, eu vou mandar pressão para o pórtico A, que está indo lá para o meu atuador. Ao contrário, ou quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, óleo do outro lado, né? Óleo do outro lado vai sair por aqui, né? Por essa conexão aqui, e vai ser direcionado ao tanque. Agora vamos fazer ao contrário. Eu vou acionar S2. Quando eu acionar S2, eu vou ter a pressão do sistema vindo desse lado aqui. E daí ela vai acionar o solenoide, ou desculpe, o piloto, né, o carretel daquele lado de lá. Expulsando óleo desse outro lado aqui. Indo então para o tanque. Tá certo? Ao desligar todos os solenoides, essa válvula vai ser centrada.
Esse tipo de centro não segura a carga, não tem pressão mais em nenhum dos lados, portanto as molas vão centrar a válvula principal. E como esse centro aqui é fechado, o atuador vai ficar parado. Tá certo? Nós podemos ter, esse é um piloto hidráulico. Nós também podemos ter um piloto pneumático. Tá certo? O piloto hidráulico ele é representado por uma setinha cheia, e quando essa setinha for vazia, ela representa um piloto pneumático. Para não ter que desenhar essa traquitana toda no circuito, nós temos essa representação simplificada aqui embaixo. É assim que se encontra nos circuitos normalmente. Ela é a representação da válvula principal, né? Esse tipo de configuração aqui. E nós temos a representação do piloto e a representação do solenoide. O piloto corresponde à válvula principal e o solenoide corresponde à outra válvula. Tá certo? Agora nós vamos ver o estrangulador piloto. É uma variação da válvula que nós acabamos de ver. A diferença é que nós vamos ter a regulagem de vazão em ambos os lados da válvula. Tá certo? Então regula a velocidade do carretel. Passagem livre na entrada e controle de velocidade na saída, já vamos ver. A contrapressão gerada amortece o movimento do carretel. Então faz uma transição suave de uma posição para outra. Consiste de uma válvula reguladora de vazão e uma válvula de retenção. Inversões suaves, né? Então está aqui a figura, é basicamente a mesma coisa do outro. Nós temos uma válvula direcional acionada por solenoide e uma válvula principal com pressão piloto. A diferença é que nós colocamos uma reguladora de vazão de cada lado, né? Então vamos entender novamente aqui o funcionamento dessa válvula. Então vou acionar, por exemplo, aqui S1. Quando eu acionar S1, o carretel vai se deslocar e isso vai fazer isso aqui. Fazendo isso aqui. Vou ter a pressão vindo dessa maneira. Quando eu chegar aqui, eu vou encontrar a restrição de fluxo e uma válvula de retenção que está numa posição aberta. Então é mais fácil para o óleo, nessa condição, passar por aqui do que passar pela restrição. Então ele não passa pela regulagem de velocidade nesse lado aqui. Ele vai pilotar a válvula mudando o carretel de posição. Entretanto, do outro lado, o óleo que está saindo, ele vai encontrar essa válvula de retenção fechada e obrigatoriamente ele vai ter que passar pela restrição. O que acontece então? Eu gerei desse lado aqui uma contrapressão. Então eu vou diminuir a velocidade do carretel pelo controle na saída e não na entrada. Na entrada ele não passa pela restrição, o óleo de saída está passando pela restrição. Vai passar restringido aqui, então vai para o tanque. E a mesma coisa vai acontecer quando eu acionar o solenoide S2. Quando eu acionar S2, eu vou ter essa posição aqui. Então vou mandar o óleo nessa direção. Ele vai encontrar aqui uma restrição e uma válvula aberta. Então, portanto, ele vai fazer esse caminho aqui, pilotando a válvula sem controle de velocidade nesse lado aqui. O controle de velocidade será feito no outro lado. Portanto, o carretel está sendo controlado pela saída também. É exatamente a mesma coisa. O óleo do outro lado do carretel vai sair por aqui, vai encontrar essa válvula fechada e vai passar obrigatoriamente pela restrição. Gera contrapressão e amortece o movimento do carretel. Tá certo? E ele vai circular por aqui até sair pelo tanque. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu vejo você na próxima aula.